aí, meus queridos amigos, tranquilidade, estamos aqui com mais uma aula, certo? E hoje vai ser uma aula muito foda, que é uma videoaula que eu vou ensinar pra vocês uma grande diferença que muitos de vocês não sabem, muitos de vocês ainda não aprenderam isso. E é uma grande diferença entre dois operacionais, dois padrões para se operar, né, no caso. E eu vou explicar para vocês a diferença e eu vou ensinar para vocês nessa aula a diferença entre consolidação e acumulação, tá bom? Muitos traders dizem aí que é a mesma coisa, muitas pessoas assimilam ser a mesma coisa, mas existe uma diferença muito grande e eu vou ensinar para vocês certinho como identificar cada um aqui, beleza? E fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou dar uma dica super foda para você aplicar no seu operacional aí de consolidação, certo? Uma dica muito boa mesmo, mas só no final, então fica até o final aí do vídeo, beleza? Então já deixa também aquele like, vamos alcançar a nossa meta de 50 likes, pessoal, vamos bater essa meta aí, me ajudem aí, mandem nos grupos do WhatsApp, mandem para os seus amigos, para os seus colegas que estão aprendendo sobre opções binárias, já traz esse conteúdo para eles também, né? Vamos ensinar a galera aí um pouquinho mais sobre a diferença entre esses dois padrões, porque é muito importante, passa batido muitas das vezes pelas pessoas e muita gente acaba deixando de ganhar dinheiro ou até perdendo dinheiro por conta que não sabe diferenciar esses detalhes, beleza? E então nessa aula vamos explicar a diferença entre eles e como usar ao seu favor, né? Passo a passo de como ter toda a visão mais avançada em cima desses dois padrões, beleza? Então é justamente para você ter uma assertividade maior, ter uma visão diferente, posso até dizer assim, uma visão mais avançada, por dizer, em cima do Price Action, tá? Lembrando a todos vocês, o meu canal trabalha apenas com o Price Action, eu não trabalho com robô, eu não trabalho com sinal, eu não mexo com esse tipo de estratégia, eu trabalho com o Price Action, porque o Price Action ele é aplicável em qualquer gráfico, desde que você queira operar mini índice, criptos, dólar, euro, qualquer coisa que você queira operar na IK Option, em binárias, em ações, qualquer coisa é o Price Action que a gente aplica para ter um resultado positivo, beleza? O mercado ele funciona muito bem com o Price Action, então é uma estratégia muito boa porque você consegue trazer a consolidação e a acumulação para outros operacionais, para outros gráficos, e você consegue aplicar isso com o Price Action tendo um resultado incrível em qualquer um dos gráficos que você abrir, beleza? Mas vamos lá. Você sabe a diferença? Antes de começar mesmo, eu quero muito que você para tudo que você está fazendo aí e desce aí nos comentários e digita para mim qual que é a diferença entre acumulação e consolidação, tá? E no final aqui do vídeo, eu quero que você volte nos comentários e responda o seu próprio comentário. Ó, eu estava certo, ou não, Cauê, eu não estava certo e agora eu tenho uma visão diferente do que é cada um e graças a isso eu tenho um resultado melhor, eu tenho uma visão melhor. Então eu peço com carinho para vocês, por favor, eu preciso que vocês interajam aí comigo porque eu quero saber bastante sobre a opinião de vocês aqui nos vídeos, tá bom? E eu queria também pedir um favor, aproveita que você já vai fazer esse comentário e já deixa também um comentário de pergunta aí, uma dúvida que você tem sobre o Price Action, sobre o mercado financeiro. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas e eu respondendo a sua dúvida, às vezes eu ajudo outras pessoas também, beleza? E também já consigo ter mais algumas ideias para vídeos, né? Então manda sua dúvida aí que eu vou criar um vídeo respondendo as dúvidas de todos vocês sempre, tá bom? Então vamos lá, se você já comentou, já deixou o like aí, já se inscreveu também no canal, já deixa o sininho ativado aí, porque com o sininho você consegue receber as notificações aí do canal. Mas vamos lá, vamos começar aqui pro vídeo que é o que mais interessa. Que é a diferença entre acumulação e consolidação. Vamos lá, eu vou apagar aqui esses riscos que eu fiz para passar aqui para vocês a diferença. Eu vou começar pela acumulação, porque a acumulação ela tecnicamente não se encaixa em um operacional para mim, tá bom? Ela é boa para encaixar em um operacional para mini índice ou para alguma ação, porém aqui em opções binárias ela não é tão interessante. Lembrando, galera, terminando de explicar aqui, quando eu terminar de fazer essa explicação, eu vou passar para o gráfico e vou mostrar para vocês no gráfico como você vai identificar a diferença de um para outro, beleza? Então vamos lá. A acumulação, levando ao pé da letra, ela é basicamente quando o preço
acumula, né? Ele é bem parecido com consolidação, porque a consolidação tecnicamente o preço também dá uma acumulada, porém tem alguns detalhes diferentes de um para o outro, beleza? Então aqui na acumulação você vai ter um preço que ele trabalha mais lento, que ele trabalha com umas velas menores do que as anteriores, e ele também trabalha com menos estouro, menos movimento de explosão de vela, tá? Ah, eu não entendi muito bem, você vai entender agora. A acumulação, ela normalmente ela vem após um estouro de movimento, uma vela com muita força. Por exemplo, eu vou colocar aqui minha linhazinha de verde e essa outra de vermelho e vou mostrar para vocês. Vamos supor, eu tenho um gráfico aqui que ele tá de alta, aí ele pega a baixa, então ele tá lateralizado aqui embaixo, certo? E de repente ele faz uma vela com muita força, um movimento muito grande aqui. Muitos de vocês com toda certeza já passaram por isso, já viram esses movimentos e alguns já tomaram loss nessas gigantes entradas aqui que a gente tem e acaba entrando aqui na retração e toma um loss numa vela gigante. Beleza, isso normalmente também acontece após uma notícia. Então ele, após dessa estourada que ele fez esse movimento enorme aqui, ele vai começar a corrigir esse preço. E aqui é onde ele fica acumulado, galera. Então a acumulação é basicamente após um estouro de preço. Então o mercado trabalhou aqui embaixo, se movimentou aqui, estourou e aqui ele começou a acumular. Então a acumulação de preço é a partir de um momento que ele faz uma sequência, né? Aqui provavelmente é uma sequência de velas de força e ele acumula com velas mais curtas, velas que não tem pavio, velas que o movimento são mais lentos. Então a acumulação basicamente é após um estouro de movimento. Então, só para explicar de novo, para não ficar nenhum detalhe passado aqui, você tem aqui o movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa. De repente, um movimento de alta muito forte que rompe todos os suportes e resistências que você tem aqui no momento. E aqui em cima ele começa essa acumulação de novo, tá? Tecnicamente ele não fica, que aqui ele ficou bonitinho, tá? Ele tá basicamente em lateral, porém ele normalmente não acumula em lateral, tá? Ele às vezes ele acumula mais bagunçado, ele vem aqui, pega essa baixa, pega essa alta, essa baixa, sobe um pouquinho mais aqui, pega uma baixa aqui, desce aqui. Então ele tem um movimento muito diferente do movimento anterior, dos movimentos que estavam acontecendo. Velas aqui de força, ó, grandes, sem deixar pavio. E aqui de repente velinhas curtas, sem movimento, sem força nenhuma. Então a acumulação é quando o preço acumula após um estouro de movimento, tá? Eu vou explicar direitinho para vocês no gráfico também. Eu só vou fazer agora aqui com velas para ver se vocês entendem um pouco melhor, para não ficar nenhum detalhezinho passado, tá bom, galera? Eu quero deixar todos os detalhes o mais corretos possíveis aí, para não passar nada batido com vocês, beleza? Então vamos lá, a gente tecnicamente tem aqui um movimento de lateral, certo? Então, tecnicamente, temos aqui o nosso movimento de lateral, onde a gente tem o nosso suporte, nossa resistência, né? E aqui tá trabalhando ele lateral, beleza? Aí ele entrou numa vela, uma vela com muita força. Vamos supor, você olhou o calendário econômico e lá no calendário econômico foi informado que teria uma notícia no momento de agora. Então você já ficou ligeiro, tá? Pra quem não sabe, galera, calendário econômico é um calendário que ele mostra o horário que vai acontecer algumas notícias importantes que podem fazer um efeito no mercado, que o mercado tenha um resultado com uma vela muito grande, uma vela com um movimento muito diferente das outras, tá? Então, para quem não sabe mexer com calendário econômico, é só você colocar no Google assim, calendário econômico, e no site que for relacionado ao br.investing.com, tá? Invest que se escreve com G mudo no final, vou escrever aqui, ó, Invest.
esse site aqui, investing.com. Através dele você vai conseguir ver diversas notícias, beleza? Então vamos voltando aqui para o assunto principal. De repente no site você viu que tem uma notícia e essa notícia influenciaria nesse par de moeda que você estava operando. E quando você olhou, a vela veio gigante até aqui em cima, tá? Fez uma vela enorme aqui com um movimento extremamente agressivo, mostrando muita força de mercado nessa tendência. E logo após ela fazer esse movimento, ela começou de novo aqui a acumular algumas velinhas, tá? Lembrando que como a acumulação ela não segue um padrão de lateralização, então às vezes ela pega alta, às vezes ela pega baixa, às vezes ela não pega nenhum tamanho. Então a acumulação ela vem após essa vela de força, tá? Aqui a gente pode ver aqui que o gráfico vai ficar mais ou menos se movimentando dessa forma, mostrando um movimento muito lento, tá? Quando eu falo muito lento, são velas que não mostram muito pavio, são velas que acabam na mesma região que elas nasceram, não tem um trabalho de movimento muito grande. Então essas são as velas que trabalham após esse movimento do mercado, tá bom? Então aqui tecnicamente ele acumulou após esse rompimento gigante aqui, tá bom? Então isso é acumulação, tá? A acumulação não é um operacional, diferente de consolidação. Consolidação você já consegue aplicar um operacional em cima para ganhar dinheiro, tá? A acumulação já não é certo, não é um operacional certo, você não consegue ter um resultado tão bom quanto você tem com consolidação, tá? Então não utilizem a acumulação ao favor de vocês em opções binárias, tá? Somente aprendam o que é acumulação e ponto. Você agora sabe o que é acumulação. Por exemplo, eu tô numa tendência de alta e o mercado estourou e acumulou aqui em cima. Se ele tá acumulado aqui em cima, significa que logo ele vai fazer o mesmo movimento que ele fez aqui anteriormente, tá? Que no caso é essa vela de força. Ele vai corrigir todo esse preço ou para baixo ou para cima. Aí é o mercado quem decide. Se, por exemplo, você está numa alta, macro de alta, uma micro de alta aqui também, o preço acumulou, mostrou um padrão de engolfo aqui, ó, vamos fazer um engolfo aqui. Mostrou um padrão de engolfo aqui dentro da acumulação. Já tudo pintadinho, colocar aqui bonitinho. E você com esse movimento aqui descobriu que a vela fez um movimento de engolfo, ó, tá vendo? Deixa eu pintar de azul de novo. Aqui ela tem um movimento de engolfo, onde ela engoliu esses dois movimentos. Porém, a gente vai tirar aqui, né, o pavio, né, porque engolfo não tem pavio, tá? Tem uma aula de engolfo aí, tem várias aulas de engolfo, na verdade. Então, quem não viu a aula de engolfo aí, recomendo ver, beleza? Então vamos lá, você tem aqui a acumulação e após a acumulação você tem um engolfo duplo aqui, de um movimento duplo. Então logo em seguida ele mostra essa correção de mercado aqui, ó. Ele corrige tudo essa vela aqui, provavelmente voltando aqui para dentro dessa zona, tá bom? Ou ele volta aqui para dentro dessa zona para voltar a trabalhar aqui dentro, ou ele faz o pullback aqui, se manter aqui por cima e depois pegar alta de novo, tá? Que é muito difícil. O correto mesmo é ele corrigir todo o preço de estouro. Ah, mas ele engolfou para cima. Vamos lá, vamos fazer o engolfo sentido para cima agora. Ele fez uma vela aqui com o engolfo para cima, ó. Ele engolfou para cima. Provavelmente aqui já não vai dar mais para ver, por causa que ali em cima já não tem mais nada de gráfico. Mas enfim, aqui ele engolfou para cima, então ele engoliu todo o movimento anterior aqui de trás, certo? Então agora você vai pegar esse movimento todo de rompimento e vai fazer ele para cima. Ele vai buscar esse preço lá em cima, é que claro, lá em cima aqui não tem como fazer porque acabou o espaço do pente. Mas é basicamente isso, isso é acumulação, o mercado ele anda dessa forma, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o que é consolidação. Lembrando galera, terminando aqui as duas explicações, a gente vai para o gráfico e eu ainda vou dar uma super dica, um super bônus para vocês, para principalmente quem gosta de fazer operações em consolidação, beleza? Bom, vamos lá. A consolidação, ela não é uma taxa variável de preço. Por exemplo, aqui na acumulação são várias velas que vai indo para cima e para baixo, buscando topos e fundos aleatórios, tá? Aqui na consolidação é um pouco diferente. Aqui na consolidação já são velas que buscam a mesma taxa de preço e também buscam em sequência. Como assim em sequência? Uma vela atrás da outra buscando o mesmo movimento, tá bom?
Vou desenhar aqui certinho algumas velas para vocês entenderem melhor. Então, tecnicamente, consolidação é isso, é onde ela tem o movimento dela e ela sempre se consolida buscando a mesma taxa de preço em todas as velas em sequência, tá? Não é tipo essa vela buscou, aí só depois de 4 velas ela veio buscar de novo a mesma região. Consolidação é sequência de velas buscando a mesma região, tá bom? Então vamos lá, como a gente vai identificar a consolidação? Você vai olhar o mercado e vai olhar se ele está fazendo esse tipo de movimento aqui. Fazendo velas curtas, deixando bastante pavio, velas curtas, bastante pavio nas velas e ela sempre se mantendo em sequência, vela atrás de vela, buscando a mesma região dos preços, tá? Ó, sempre a mesma região de preço, tanto em cima quanto embaixo, tá? Se as velas ela busca tipo essa buscou, essa não, essa não, essa não e só essa veio buscar de novo, já não é um padrão de consolidação. Então o mercado tecnicamente não precisa de um estouro para consolidar, ele pode estar aqui numa lateral de alta e baixa e de repente ele consolidou. Teve uma hora que ele parou e perdeu toda a potência dele. Então isso é consolidação, essa é a diferença entre consolidação e acumulação, beleza? Então aqui na consolidação eu vou dar uma dica muito foda mesmo, tá? Acontece muitas das vezes da consolidação aparecer exatamente depois de um movimento de uma tendência, tá bom? Bom, vamos lá. Normalmente o gráfico ele trabalha em alguma tendência, certo? Então às vezes ele está numa tendência de alta fazendo os seus pullbacks aqui. E de repente ele começou a acumular aqui, ó. Então aqui nessa região a gente vai ter a região que ele acumulou, que ele consolidou, desculpa galera. Aqui vai ter a região que ele começou a mostrar essa consolidação aqui de cima, tá? Exatamente esse padrão gráfico aqui em cima está acontecendo aqui nessa regiãozinha. Então, qual que é a dica? Você vai pegar aqui nessa consolidação apenas comprado, tá? Por quê? Porque você vai estar indo a favor da macro em todo momento. Se o mercado ele está em uma alta e ele de repente começou a consolidar, significa que em breve essa consolidação vai estourar, né? O preço ele ficou indeciso, ou seja, se ele está indeciso, quando ele pegar a decisão que ele vai estourar para algum lado, tá? Então ele está indeciso aqui e a chance dele estourar de alta é muito grande para ele seguir essa tendência dele, porque ele já estava em uma tendência de alta, ele consolidou e estoura para seguir a tendência de alta dele. Então você entrar vendido aqui em cima é muito arriscado, porque a consolidação em qualquer momento ela pode estourar aqui, né? Vamos aqui em cima, nessa parte de cima, mostrar para vocês. Em qualquer momento ela pode estourar aqui nessa região e ir buscar o preço lá em cima. Automaticamente você vai tomar o loss entrando vendido aqui, contra essa macro e contra a micro aqui de movimento. Então entre sempre a favor da macro e da micro na consolidação. Vocês só vão pegar os operacionais comprados, tá? Apenas compra, porque a tendência do mercado é de alta. Vocês não vão pegar a venda aqui em cima, porque a chance do rompimento pode ser em qualquer momento, tá bom? Então essa é a grande dica, esse é o bônus que eu falei para vocês. E agora vamos mostrar para vocês lá no mercado como que funciona a leitura da acumulação e da consolidação. Bom, começando por aqui, a gente tem um claro exemplo de acumulação, tá bom? Aqui deixa eu apagar essas linhas. A gente tem um movimento muito grande, com bastante força de baixa, tá? A gente pode ver que ele pegou um movimento bem forte de baixa. Vou deixar a linha pintadinha de vermelho. Aqui ele teve essa baixa toda daqui de cima, né? Não vou contar lá de traizão. Vou contar após esse movimento, essa sequência de velas vermelhas. E de repente ele fez uma acumulação aqui embaixo. Vocês podem perceber que não é uma consolidação, as velas não estão buscando em sequência o mesmo topo e o mesmo fundo. Aqui o preço acumulou, buscando regiões distintas uma das outras, tá? Então aqui é uma acumulação de preço, não é uma consolidação. Então a acumulação ela vem sempre após um grande rompimento, tá? Então ele fez um movimento bem forte aqui
E vocês podem ver que aqui na frente, quando ele começou a pegar a força dele, ele corrigiu o preço quase até aqui em cima de novo, ó, ele pegou um pico máximo até aqui. Então o preço normalmente ele dá um pico máximo de movimento, que nem vocês estão vendo aqui nessa baixa, acumula buscando topos e fundos aleatórios e depois ele corrige esse preço tanto para cima, ou se ele tivesse esse rompimento para baixo, ele ia buscar o preço lá para baixo, beleza? Aqui é a mesma coisa, galera, ó, movimento forte de baixa, acumulou o preço aqui, ó, buscando topos e fundos aleatórios, tá? Um topo aqui, um fundinho aqui, outro em cima, outro mais embaixo. E quando ele terminou a acumulação dele, ele corrigiu todo o preço de volta para a mesma região, tá? Então isso é a acumulação, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês algumas consolidações e provar para vocês que realmente a consolidação vale muito mais a pena você operar a favor da macro e da micro, tá bom? Deixa eu colocar aqui na consolidação. Bom, aqui temos um claro exemplo, tá? Lembrando que o mercado ele não é 100% perfeito, às vezes ele vai ter algumas falhas, tá bom? Mas aqui a gente tem uma consolidação bem nítida, onde as velas ficaram trabalhando exatamente, praticamente paradas aqui, né? Buscando topos e fundos um em sequência do outro, tá? Se vocês tirarem um pouco o zoom aqui, vocês vão ver que o gráfico tá vindo na macro de alta, tá bom? Então ele tá vindo na macro de alta e você entraria apenas comprado em todas as operações que estão acontecendo aqui nessa consolidação. Por quê? Porque a chance dele se manter nessa alta é muito grande, igual realmente aconteceu aqui. Ele manteve essa alta, consolidou bem aqui um pouquinho e estourou a vela lá para cima. Porque a consolidação tende a seguir a macro e a micro após o rompimento, tá bom? Então a consolidação dá esse formato aqui de movimento. Eu vou procurar mais uma aqui no gráfico para mostrar para vocês mais claramente, beleza? Aqui temos outro claro exemplo, tá bom? A gente tem aqui uma região de consolidação com velas bem curtas buscando a mesma região em sequência, tá? E se vocês olharem claramente o gráfico, ele veio numa macro e micro aqui de baixa, tá bom? Ele estava mostrando um movimento forte de baixa. E logo aqui vocês veem que todas as operações vendidos seria ótimo, mas logo aqui na frente a operação comprado ia romper. Então você indo a favor do macro e da micro dentro da consolidação, você tem um resultado extremamente mais positivo, tá? E aqui vocês podem ver, a vela estourou lá para baixo contra a macro aqui e a micro do mercado, tá bom? Mas basicamente consolidação e acumulação é isso, tem essa diferença. Na consolidação você tem um operacional mais legal aqui para opções binárias. Na acumulação você não tem um operacional tão legal para opções binárias, porém você tem um ótimo operacional para mini índice, para ações e etc. Então eu recomendo muito que você assista esse vídeo várias vezes, foca certinho aí em aprender exatamente como funciona consolidação e acumulação. E se você opera opções binárias, aplica a consolidação aqui em opções binárias. E lembre-se da dica que eu acabei de dar, galera. Sempre a favor da macro do movimento, da macro e do micro. Se você colocasse uma linha de tendência aqui, ia seguir até um bom operacional aqui para seguir até essa tendência de baixa, tal. Você ia conseguir ter uma assertividade maior ainda, beleza? Mas o vídeo foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aí embaixo agora. Cauê, eu sabia que a diferença era essa, mas esse vídeo me ajudou muito com essa dica. Ou coloca aí, eu não sabia e agora eu aprendi como que realmente funciona a consolidação e a acumulação, qual que é a diferença, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, muito obrigado por quem acompanhou. E quem quiser ter um conteúdo mais avançado aí, é só olhar a descrição, que os detalhes estão mais aí na descrição, beleza? Tamo junto, galera, é nóis e até o próximo vídeo. Falou!